Bom, queridos, eu vou ministrar hoje, e talvez por algumas terças-feiras, eu vou falar um pouquinho sobre cultura de honra. O texto que eu estava querendo falar e hoje os pastores ficaram me perguntando: que negócio é esse de cultura de honra? Os pastores de igreja de fora, eu acho que eu nem soube explicar tão bem, mas para você eu vou explicar melhor. Romanos capítulo 11, depois o pastor Alide manda essa mensagem para os pastores lá, para eles ouvirem cultura de honra, ouvir um pouquinho mais, né? Porque na hora eu nem sei se eu soube explicar tanto. Quem achou Romanos capítulo 11, diz amém. Romanos está aí, irmãos, bem facinho, depois de Gênesis. Acharam? Versículo 33. 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, ou como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. É a tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é poderosa, ela é verdade. Ela é o poder do Senhor. Ela é o poder criacional. Ela é o poder salvífico. Ela é a palavra da graça. Ela é a palavra da verdade. Enche-nos, Senhor, com o conhecimento e unção para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Solta o tempo aqui para mim nessa televisão, que eu estou perdidinho aqui. Bom, queridos, eu tenho pregado em algumas igrejas e eu estou descobrindo o que já era para eu saber há muitos anos, mas infelizmente a gente vai descobrindo que a Bíblia é como se fosse uma rede. E você vai pregando umas mensagens e chega um momento em que elas formam como se fosse uma teia, elas vão se entrelaçando. Então você vai pregando sobre o reino de Deus, e depois você prega sobre a mente, a batalha da mente, pensamentos errados, pensamentos de fé, palavras de fé. Você começa a pregar sobre crescimento, você começa a pregar sobre maturidade, sobre liderança, e chega uma hora que parece que se você pudesse pregar uma mensagem ia emendar na outra. Parece que elas estão completamente interligadas. E você percebe que, sem nenhuma contradição, você prega e dá uma ênfase muito forte em um tema, mas que ele seria quase que uma continuação de um outro tema. A Bíblia toda. Então eu comecei a falar com algumas pessoas que eu ia ministrar e que eu iria falar sobre um tema que tem ardido no meu coração. Eu ouvi o Mike Murdock falando, eu estava ali, ele falou comigo, né? Eu olhando ele assim no celular e ele falando comigo, e ele falou comigo que se você pudesse escolher um tema para a sua vida, qual tema você escolheria? Eu acho que já falei isso com vocês. E eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que o tema da minha vida seria crescimento. Crescimento está para mim para além de liderança, porque a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, antes mesmo do pecado, Ele diz: crescei e multiplicai. Não havia uma necessidade de salvação, porque hoje a igreja entende que a sua missão é a salvação. Quando fala em fruto, a gente pensa em almas, e é uma boa parcela da verdade.
Mas quando você lê a criação, você descobre Deus criando o homem para um propósito, porque o homem é criado no céu e formado na terra. Quando Deus cria o homem, ele diz: governa, domina, dirija. Então ele faz o homem do barro e sopra o homem criado a substância daquilo que já estava no íntimo do coração de Deus. E é muito interessante que Deus tira o homem dele e a mulher do homem. Por isso que não dá errado, irmãos. Quando Adão viu a mulher, falou: tudo que eu sonhei. Estava dormindo, quando ele acordou, falou assim: tudo que eu sonhei, porque estava dentro dele. Então Deus tira o homem de dentro dele e tira a mulher de dentro do homem. E quando ele tira com propósito: governe, domine, dirija. Quando o homem cai, ele perde este propósito, ele perde a identidade com Deus, ele perde a essência, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele perde isso. Agora, há um recriar de Deus, e aí então, Deus volta a produzir isso no homem, para que ele tenha de novo esta essência de governo. E sabe como é que ele faz isso? Enviando Jesus. O menino vos nasceu, nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O governo está sobre os seus ombros. Como é que Jesus veio? Trazendo sobre os seus ombros a restauração do governo, trazendo para nós, porque nós agora queremos ser a imagem do Cristo, nós estamos crescendo para ser como Ele, a restauração do governo. Mas quando você olha para a palavra, a primeira ordem de Deus é crescer. Quando você crescer, multiplica o que você é, multiplica como você é, multiplica a realidade do seu crescimento em outro, e enche a terra de pessoas, de filhos para Deus. Então, para mim, a palavra mais forte na Bíblia talvez fosse crescimento. Crescimento, porque está antes do pecado e antes da necessidade de salvação. Agora, quando você vai pregar sobre crescimento, você começa a descobrir que tudo isto faz parte de uma grande realidade espiritual, e você vai misturando a essência do que o homem é com o sonho de Deus para o que ele quer que ele seja. E nós descobrimos que a igreja a gente gasta muito tempo por falta desta essência de Deus em nós, porque a maioria de nós, como crentes, Deus gasta muito tempo tratando o que nós somos, as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas crises emocionais. Muitos de nós vivemos numa corda bamba espiritual durante muitos anos, porque ainda não descobrimos o nosso destino, porque ainda não descobrimos o propósito mais profundo de Deus para nós. A palavra do Senhor diz lá em Números 29, que as coisas ocultas, Deuteronômio 29, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas são propriedade nossa, pertencem a nós. Quase todas as vezes que a gente lê esse versículo, a gente lê sob a ótica do seguinte: o que eu não sei é porque só Deus que sabe. Quando chegar no céu, a gente pergunta. A ênfase é no que não está revelado. Nós às vezes não damos atenção para o fato de que todo o tesouro, toda a riqueza, todo o favor, toda a bênção, toda a prosperidade, toda a provisão, toda a cura, todo recurso, toda unção que está revelado para você, você pode se apropriar. O que falta a nós é a compreensão, e o diabo, o ladrão não vem senão para matar, para roubar, matar e destruir. A primeira missão é roubar. Então ele sempre quer roubar de nós, e a primeira coisa que ele roubou, o que o diabo roubou no Éden, foi a verdade. Por isso que ele é o pai da mentira. Ele começa com a mentira e rouba a verdade.
Tudo que o homem tinha era convicção, tudo que o homem tinha era verdade. Toda a palavra do Éden estava no imperativo, não havia dúvida, não havia pergunta, não havia mentira, não havia engano, não havia dolo. Por que a Bíblia dá para o diabo a paternidade da mentira? Porque ele mente desde o princípio, porque ele gerou a mentira. No céu não existe pecado, não existia pecado na terra. Então no céu não existe mentira. Se mentira é pecado, ela não existe, ainda existe. A essência do Evangelho, a essência da Bíblia é que o céu não existe mentira. Agora, como o diabo vem para enganar, ele quer que você não compreenda o que a Bíblia diz. Porque se você entender o que a Bíblia diz, está escrito na Bíblia que toda revelação passa a compor o seu tesouro. Você tem direito, te pertence. Crente pobre é crente sem revelação. Toda revelação passa a compor o seu tesouro espiritual, o seu tesouro natural. Então, por exemplo, se você tiver uma revelação de cura, você recebe. Mas se você acha, não, Deus não está mais fazendo isso, foi para a época dos apóstolos, não recebe. O diabo rouba a verdade com o engano e com a mentira. O trabalho de Satanás mais continuado é manter a igreja na ignorância. O trabalho do diabo mais continuado é manter a igreja debaixo do fardo de não saber o que é direito nosso. Agora Romanos capítulo 11, começa assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Se analisa o que a Bíblia está dizendo. Existe um tesouro inimaginável, um tesouro à nossa disposição, e a Bíblia começa a descrever aqui, e diz que a partir da sabedoria e do conhecimento de Deus, você começa a acessar os tesouros de Deus. Isto é tão forte, tão forte, tão forte, que a palavra do Senhor diz assim: que os homens vos considerem. Você sabe qual que é o conceito que o homem do mundo tem que ter em você? Você sabe qual que é o conceito que alguém tem a olhar para você? Que os homens vos considerem como despenseiros dos mistérios de Deus. Uma outra tradução para você entender melhor: que os homens vos considerem como mordomos dos mistérios de Deus. A Bíblia está dizendo que eu e você somos como alguém que trabalha no almoxerifado do céu. E que nós temos à nossa disposição uma riqueza tão grande, um tesouro tão grande. E quando as pessoas olharem para nós, elas têm que falar: você precisa de sabedoria de Deus, você precisa da riqueza de Deus, você precisa do conhecimento de Deus. Procura o fulano, porque ele é o despenseiro, está sob a guarda dele, está debaixo da guarda dele. Então, quando começa a dizer aqui, quem compreendeu o intento do Senhor, quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse tesouro de Deus é o que nós somos convidados a conhecer. Encerra o capítulo 11, eu quero lembrar para você que a Bíblia só foi dividida por capítulos muitos anos depois dela estar pronta, porque isso é uma carta. Então muitas vezes nós pensamos que o capítulo 12 não tem a ver com o capítulo 11, e é o mesmo assunto. Ela teve capítulos muito tempo depois, para ficar mais fácil da gente identificar onde estava, e aí, muitos anos depois vieram os versículos. Mas se você pegar uma carta original de Romanos, você não vai encontrar o capítulo 11, o capítulo 12. Por isso que a própria Bíblia cita a Bíblia dizendo assim: porque está escrito em algum lugar. Era um livro inteiro. Eles liam uma carta inteira, um livro inteiro, para achar depois.
O capítulo 12 começa assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tudo que nós temos que receber de Deus passa pelo que nós conseguimos receber de revelação. A renovação da nossa mente é começar a tirar todo o lixo que foi posto em nós, porque o que faz oposição à verdade é o engano. O que faz oposição à fé, o oposto da fé não é a incredulidade, o oposto da fé é a dúvida, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que se não veem. Se fé é certeza, onde há dúvida, não há fé. Onde há medo, não há fé. O problema que às vezes pode ocorrer com o crente é de ter uma riqueza inimaginável depositada na sua conta bancária e você não sabe disso. É de você ter um tesouro inimaginável e não saber disso. Mas mesmo que você não saiba, você tem direito a toda a riqueza de Deus. A única coisa que você precisa é revelação. As coisas reveladas são para nós. Tiago Brunet diz que nós podemos compreender juntos, mas só podemos aprender sozinhos. Porque compreender é uma coisa que você fala a um grupo e todo mundo entende, mas aprender é aquilo que você faz ao ruminar uma verdade, ao se aplicar. Aprender é o exercício de trazer o que está na sua mente para a sua realidade, para o seu espírito. É não permitir que o que está na mente simplesmente escape, mas que permaneça na mente e que vá a lugares mais profundos. Então, a palavra do Senhor está dizendo que nós podemos ter uma revelação, mas pode ser apenas do cognitivo. Esse texto que eu estou falando para vocês, de Deuteronômio 29, 29, esse texto eu já li e reli, e li e reli, e eu sempre pensei nas coisas que eu não podia explicar. Até muito usado quando faço pergunta difícil para pastor. Pastor, no céu tem rapadura? As coisas reveladas são para, as não reveladas são para Deus e as reveladas são para nós. Não sei. Você sabe que a pessoa sempre faz pergunta capciosa para pastor, né? O sujeito pergunta para ele se tem rapadura e quer saber se tem cana, para saber se vai ter caninha. Então, toda revelação que estiver pronta no seu espírito, que estiver plena no seu espírito, você vai desfrutar. Você vai desfrutar. O crescimento que Deus tem para você passa pela profundidade da revelação no seu espírito. O que Deus tem para fazer passa pela profundidade da revelação. Agora, quando essa revelação vai amadurecendo, por que nós estamos dando o tema de cultura do reino? Porque isso é tão abrangente, que você começa a falar de revelação, e de como ter e reter a revelação, e nós vamos entrar nisso nas próximas ministrações, porque nós vamos falar sobre o exercício de mergulhar em Deus, para conhecer a mente de Deus. Porque o texto fala isso. Quem compreendeu o intento do Senhor? Em outra tradução diz: quem compreendeu a mente do Senhor? Agora, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos, mas eles são de Deus e são mais altos, mas não são incomunicáveis, porque nós podemos receber revelação, porque o próprio Deus diz: eu não posso fazer alguma coisa sem comunicar aos meus profetas, aos meus servos,
Deus tem prazer em se fazer conhecido e fazer a sua palavra conhecida. Deus tem prazer em revelar. A questão toda é que enquanto não houver em nosso espírito o desejo de ter a revelação, nós podemos nos manter num lugar onde a revelação não nos alcança. Por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que tira do seu alforje, que fala, do seu alforje, coisas velhas e coisas novas. Tem gente que não está no reino de Deus, porque ele só tira coisa velha, não tem coisa nova no seu alforje, ele parou de aprender. Aquele cristão que engessou na fé e parou de tirar do alforje coisas novas, porque não se abriu para a revelação. Mas quando você se abre para a revelação, Deus vai começar a falar com você e te trazer um nível mais profundo e te colocar no lugar mais profundo. Se você estacionar, diga-se de passagem, não é à toa que a palavra do Senhor diz assim: o meu povo foi destruído, não porque lhe faltasse um Deus, não porque lhe faltasse poder, não porque lhe faltasse unção, mas porque lhe faltou conhecimento. Agora olha como diz o texto: porquanto tu rejeitastes o conhecimento. Mas de quem que Deus está falando? Do meu povo. Se Deus está falando que é povo dele, o nível de conhecimento para entregar a vida para Jesus, se tornar povo de Deus, já está estabelecido. Apesar de estar escrito no Antigo Testamento, aplicando a realidade de ser povo de Deus aos dias de hoje, é alguém que tem um mínimo de revelação para ter entregue a vida para Jesus. Porquanto rejeitastes o conhecimento, note que o conhecimento não foi a ausência do conhecimento, não foi a falta do conhecimento, foi a rejeição. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote. Quando nós rejeitamos o crescimento em conhecimento, quando nós rejeitamos o mergulhar nos mistérios de Deus, nós perdemos o ministério universal, porque a Bíblia diz que vós sereis nação sacerdotal. De quem que Deus está falando aqui? De cada crente que pode receber de Deus um nível de revelação mais profunda. Talvez quando a gente se torna crente, a gente começa a pensar cada dia que a gente já sabe tudo. Existem níveis muito mais profundos. Nós somos como uma criança que conheceu a praia e está inebriado com as ondas e com o mar, e que está dizendo: eu conheço o mar. Diz que uma criança estava assim: eu conheço o mar. Você conhece o mar? Passava um: eu conheço o mar. Primeira vez que foi à praia. Então pegou na mão de um pescador, falou com ele: eu conheço o mar. Você conhece o mar? O pescador não conhecia a praia, conhecia o mar bravio, conhecia as águas profundas, conhecia o mar calmo, ele conhecia as dimensões do mar. A criança conhecia a praia. Nós, como crentes, precisamos saber: Deus é maior que o oceano, Deus é muito mais que o universo, e por causa disso nós falamos: eu preciso continuar crescendo. Porque é cultura do reino, porque todas as mensagens que nós vamos pregar, imagine que eu vá falar, por exemplo, sobre crescimento emocional, faz parte da cultura do reino. Porque quando a gente fala venha o teu reino, nós reivindicamos a essência da vida de Adão no Éden, porque Adão vivia num ambiente de espiritualidade, e nós estamos querendo dizer: Deus, eu quero viver num ambiente tal qual Adão estava inserido. E não apenas isso, mas eu quero cumprir a missão que ele não cumpriu, de estender o reino. E como eu estendo o reino? Quando a gente chega numa igreja evangélica e passa a mão, vira piada debaixo da cadeira, e toda a cadeira tem um chiclete, meu Deus, como é que esse povo vai morar no céu? O que você vai fazer nas ruas de ouro? Fui lá na árvore da vida, mas alguém fez uma cocô. Mas você já pensou nessas coisas? Que nós estamos sendo preparados para ver diante da santidade, da pureza de Deus?
que nós estamos sendo preparados para andar por ruas de ouro. Você consegue entrar num palácio? Se não consegue, como vai entrar na presença do rei? Cultura do reino é desejar viver aqui. Como eu vou viver no céu? A nobreza do céu. Você imagina chegando no céu, encontrando com o irmão de mau humor? Hoje eu acordei de mau humor. A cultura do reino é buscar um estilo de vida onde as pessoas veem a vida do rei em mim. Eu contei para vocês que eu estava num restaurante, peguei um palito de dente, estava palitando dente, fui para o banheiro, disse que nem palitar dente é bonito, né? E eu com um palito de dente na cana da boca. Cheguei no banheiro, acho que fiz igual que esse pistoleiro. Joguei lá num canto, a hora que eu olhei, eu acho que eu tinha caído, estava nadando nos negócios lá. Falei, Senhor. E já fiquei tão arrependido, porque eu falei, eu jamais faria isso na frente dos outros, por que eu fiz aqui? Eu falei, Senhor, me perdoa. E eu ouvi uma voz do meu espírito falando assim, perdoa nada, pode catar esse palito. Pensei comigo, o diabo não deve ser, que o diabo não gosta de ajudar a gente a melhorar. Pensei, eu acho que Deus também não deve ser, não, está muito bravo, mas pode ser que seja eu mesmo, mas vou catar assim mesmo. Juntei um bocado de papel higiênico e fui lá catar o palito. Sabe por quê, irmãos? Porque se você começar a pensar nos olhos de Deus, como você age diante dos olhos das pessoas que você quer que te admirem, você para de errar, para de dar má nota, começa a agir de forma bonita. Diz que se as pessoas pudessem ler nosso pensamento, a gente não tinha amigo. Não é verdade? Cabelo bonito, hein? Deus que livra. Deus pode ler seus pensamentos. Ele examina as intenções do coração. Então nós precisamos dizer, eu quero viver, Senhor, nas riquezas do céu. Eu quero ter revelação. E eu quero conhecer, Senhor. Eu quero conhecer um modo de vida onde eu posso acessar essas riquezas. Eu quero entrar na cultura do reino de uma maneira que as pessoas não vão me reconhecer. Eu quero que do jeito que as pessoas se assombrem ao ver um anjo, eles possam se assombrar ao me ver e dizer, eu vejo Deus na sua vida. Não para aparecer para as pessoas, mas porque eu não faço mais que a minha obrigação de representar o reino do qual eu sou pertencente. Eu estou aqui a serviço de um rei. Não importa se eu estou debaixo de um carro, se eu sou mecânico, estou trabalhando, se eu estou debaixo de uma lata de concreto, se eu sou servente, pedreiro ou pedreiro, não importa se eu estou com um bisturi na mão, se eu sou médico, não importa o lugar que eu faço parte de um reino, tem um rei, eu estou representando esse reino em qualquer lugar que for, eu sou embaixador. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar. Imagina todo mundo aqui já fosse do céu. Uau! Imagina todo mundo aqui já com o coração no céu. Imagina todo mundo aqui andando com Jesus. Será que essa igreja ia crescer? Será? Você é do céu. Você é do céu, você não é da terra. Você foi chamado para andar com Jesus e o Espírito Santo dentro de você. As pessoas precisam reconhecer o Espírito Santo dentro de você. Ninguém nunca pode confundir com caixinha de leite, longa vida. Você não é longa vida, isso é vida eterna. E olha em você e fala assim, isso é vida eterna. Tem uma marca em você diferente. Se você tiver essa revelação, seu direito viver isso, se a riqueza é sua. Ai, pastor, o meu temperamento. Você não é o seu temperamento. Você não é uma extensão do seu temperamento. Ah, pastor, minha família é brava, mas você não é a sua família, um substrato da sociedade. Você é do reino. Você pertence ao rei.
Ah, pastor, eu era valente. Você era. Você não é valente. Você não é fofoqueiro. Sua boca é manancial de vida. A gente canta: o que é que os anjos veem que os fazem dizer santo? O que você vê quando você olha uma mulher bonita ou uma mulher mal vestida? Se os seus olhos forem do céu, você não vai ver um pedaço de carne, uma mulher desejável. Você vai dizer: meus olhos são para a santidade do Senhor, meus olhos estão em Deus. Você vai tirar os olhos, se eles estão postos no Senhor. Cultura do reino é deixar cheiro do reino, rastro do reino. Quem te vê deseja o reino. Quem te olha sonha com o reino. Cultura do reino é nunca ser apenas uma influenciado. Cultura do reino é não mudar porque o ambiente mudou, é mudar o ambiente quando você chega. Porque não há trevas que não seja quebrada pela tênue luz de uma vela. Não há treva que resista à tênue luz de uma vela. Quando você chega, o brilho da glória de Deus chega. As pessoas não esperam murmuração, mau humor, porque quando você abre a boca, destila fartura. A essência da vida de Deus flui dos seus lábios. O povo chegou em Israel e Deus falou: eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Mas depois a Bíblia diz assim: meu amado, debaixo da sua língua tem leite e mel. Israel não é uma terra de mel, é da boca, é na nossa boca. Leite e mel na sua boca. Leite e mel saindo dos seus lábios. Leite e mel. Quem encontrar com você encontrou a terra prometida, encontrou o melhor. A promessa chega com você, a unção chega com você, a unção chega. Oh, nós não vamos cansar a Deus sendo crente. Nós não vamos cansar a Deus sendo crentes velhos, achando os defeitos da igreja, comparando uma com a outra, olhando para os pastores que caíram, preocupados com o irmão que deu uma nota. Não, não. Meus olhos estão em Deus. Oh, meus olhos estão em Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, a presença de Deus nos empurra para o nosso propósito, nos empurra para o nosso destino, nos catapulta para a presença do Senhor mais e mais. É um mergulho tão fundo, é um mergulho tão gostoso. Eita, toma, aranguiama da ralaga, abadaga, tumbe, bombaça, ele vem voltando para buscar esta igreja. Ah, xalaqui caranai. Ah, tudo aqui calandadacicai. Ao Senhor interessa que sejamos achados fiéis. Mistérios confiados a nós, e nós fiéis. Tesouros confiados a nós, e nós fiéis. Riquezas entregues nas nossas mãos, e nós fiéis, 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 fiéis. Em todo lugar uma palavra de vitória, uma palavra de incentivo para o irmão.
Saia do seu lugar, venha ao teu altar, consagre a sua vida. Diga: Senhor, eu quero me dar, eu quero me perder na tua presença e nela eu quero me encontrar. Eu quero me achar do Senhor, eu quero viver do Senhor. A Ele a glória. Ei, a Ele a glória. Oh, tirei bastante ninguém. A Ele a glória. A Ele a glória. Povo curado, povo curado, povo curado, povo curado, povo curado, povo curado. Ei, a palavra entrando no fundo da sua alma, a palavra entrando, a palavra que separa a alma do espírito, ela, a palavra que separa essas emoções doentes do seu espírito completamente recriado, a palavra apta para discernir as intenções do seu coração, apta, a palavra que separa a verdade da mentira, que separa a alma do espírito, está entrando agora tão fundo, vai jogar sentimentos doentes fora. Brindo gore me gasto. O dono de ter ploplo passigri que lá tá nas cai. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Talvez você já tenha recebido muitas profecias, talvez você já tenha recebido muitas promessas, mas tem algo ainda maior. Deus te fez despenseiro dos mistérios de Deus. Ei, tá aí na sua mão. Toda revelação que você conseguir se apropriar vai se manifestar na sua vida. Vai se manifestar. Vai se manifestar. Toda revelação que cai no seu espírito vai se manifestar na sua vida. Vai se manifestar. Vai se manifestar. Toda revelação. Toda revelação. Caráter mudado, coração mudado, mentalidade mudada. Revelação. O saber e o conhecer que Deus. Brilha baixo, brilha que ele gasta, brilha barra, que canta la bala. Brilha baixo, brilha da mão da boca, pato criei. Ei, tira, pastor ninguém, tira, a Ele a glória. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Senhor, eu entrego nas mãos dos teus servos a unção para desfrutar o que o Senhor já fez e está fazendo.
e o que o Senhor tem entregue nas mãos deles, Senhor. A riqueza sobrenatural que o Senhor tem entregue. E daqui a mastor, que a mãe do ninguém do trai, para não é classe do grupo gás, quando não coupe no xenigigarangai, quando te bleque do chacrei da massa cacastanagai. Eu entrego nas mãos dos teus servos, Pai, o nível de vitória diferenciado. Porque você não vai precisar de campanhas, você não vai viver de campanha em campanha, porque os mistérios estão confiados, porque os tesouros estão confiados, porque as riquezas te pertencem, e o Senhor vai te levantar num lugar diferente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Amém, aleluia, amém. Glória a Deus.